Kevin Castanho, ele teve o nome publicado no BID, vem treinando com o grupo e foi assim na sexta e no sábado, poucos dias, é verdade, mas ele já vinha fazendo atividades em campo desde quarta-feira, de uma forma separada ainda dos jogadores, até porque o Galo, o time principal, estava lá em Bragança Paulista para o jogo da Sul-Americana, mas ele já teve contato com a turma e pode ser opção já contra o Grêmio neste domingo. Na Copa Sul-Americana, ele e o Fred vão ter que esperar a sequência da competição, o Galo avançando, na fase seguinte eles serão inscritos. E aí o Castanho fica essa possibilidade, né? O Thiago Borbas, inclusive, para esse jogo de amanhã, fica como opção também do Barba Domingues no banco de reservas. Só para vocês terem uma ideia como é que tá Galo aí, ó, como é que o Galo está no momento. E o Grêmio também, é claro, nosso adversário. Os últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Num geral, classificação. O Galo tá em sexto e o Grêmio tá em 11º. O Galo tem 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 5 gols sofridos. O Grêmio tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com 8 gols marcados e 9 sofridos. Agora vamos fazer uma análise mais micro. O Grêmio em casa, nos últimos 6 jogos... O Grêmio fora, o Galo, Clube Atlético Mineiro, em casa, nos últimos 6 jogos, que é onde nós vamos mandar o jogo hoje, na Arena, nós estamos em sexto. Nós temos 6 jogos em casa, nos últimos 6 aí com 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, marcamos 8 gols e sofremos 8. Já o Grêmio, nos últimos 6 jogos fora de casa, que é a forma que o Grêmio vai jogar hoje, o Grêmio tem a 14ª campanha. Foram nos últimos 6 jogos fora de casa. O Grêmio não ganhou nenhum jogo, empatou 3, perdeu 3, fez só 3 gols e tomou 7, tá? Então a campanha do Grêmio fora de casa nos últimos 6 jogos não tá muito legal não, tá? E nos últimos 6 jogos em casa, o Galo é uma das equipes com o melhor ataque aí que tem mandante nesta rodada do Campeonato Brasileiro com 8 gols, beleza? Então tá dito sobre o Grêmio, tá dito sobre as estatísticas, né, do jogo. E agora a gente vai falar o que o Barba pode fazer pro jogo de hoje. Será que o Barba vai poupar igual poupou contra o Remo? Tá na tela pra você, tá aí, ó. Escalando aqui primeiro o time num 4-2-3-1, depois vamos colocar com 3 zagueiros aqui. Mas num 4-2-3-1 temos aqui a zaga hoje, Tressoldi e Vitor Hugo. Isso aqui já é um problema, né? Já é um problema. Isso aqui não dá pra continuar, não dá pra encarar esse segundo semestre dessa forma, né? Por mais que o Lianco demora cerca de 1 mês e meio, 2 meses no mínimo. E o Léo Duarte ainda vai voltar sem ritmo, não joga pelo lado esquerdo, seria uma improvisação. O Atlético não pode deixar dessa forma. Mas olha só o restante do time. Aí tá aqui o Natanael, Lodi, Kevin Castanho, primeiro volante. Coloquei o Maicon. Fred aqui como armador centralizado, Coelho, Bernard e Cassierra, ok? Aí lógico que tem variações, vai ter gente que vai preferir o Alaminda ou o Vitor Hugo, né, por exemplo. Agora, se a gente colocar o time com 3 zagueiros, vamos escalar o time aqui com 3 zagueiros como tem sido, 2 alas, né? Aí a gente teria o time mais ou menos assim. Por isso que eu até coloquei o Coelho no time, porque ele tem sido titular aqui nessa ala direita. E o Atlético tem jogado com 3 zagueiros, essa é a verdade, né? Nessa formação tática. Então tá aí, ó. Natanael, Tressoldi, Vitor Hugo. Pode mudar para 3 zagueiros, 2, 4, 8, 30 zagueiros, que vai ter um problema enquanto o Vitor Hugo estiver no time titular. Tem que contratar. Aí você vê Castanho, Maicon, Coelho, Lodge, Fred, Bernard, Cassierra. Aí mais uma vez, gente. Aí pode ser o Alaminda, tem o Vitor Hugo. Segundo volante, tem gente que vai preferir o Cissé ou alguma outra opção. Aqui o Coelho tem o Preciado, eu gosto do Preciado, acho que o Preciado deveria ter mais oportunidades. Mas o Coelho, por exemplo, no último jogo fez o gol da vitória, né? Então, tá aí, não tem muito o que fazer aqui no sistema defensivo, não. É isso mesmo. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que melhorou? Gente, o Fred, eu tava vendo uns vídeos agora sobre o Fred. Ele segue muito bom, diferenciado. No futebol brasileiro eu acho que provavelmente ele deita, porque assim, ele tem muita qualidade técnica. Ele tem algo que muitas vezes no futebol brasileiro tá em falta, que é o cara com um ótimo passe. Sabe, aquele cara inteligente, que vai estar sempre deixando os jogadores em ótima situação de gol. Então eu acho que o Fred sim vai agregar muito.
Muitos colocariam o Fred, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, o Fred jogando de segundo volante. Aí você poderia colocar aqui o Vitor Hugo, por exemplo. Aí você poderia colocar o Vitor Hugo, é uma também, pode ser, né? Pode ser assim também, é uma forma de jogar aí. Você poderia pensar, o Fred jogando de segundo volante. Eu acho que ele vai jogar um pouco mais avançado, mas pode jogar também de segundo volante aí, é uma possibilidade. E aí? Como é que você gostaria de ver o time do Galo? Jogando assim, com o Fred de segundo volante, como armador? Você gostou do time, né? O que você faria de alteração? Quem você tiraria do time? E pra mim, mais uma vez, segue aqui. Tem que mudar isso aqui, ó. Isso aqui não dá. Isso aqui pra mim é uma lacuna que tem que ser resolvido urgente. Esse zagueiro pelo lado esquerdo aqui. Mas tá aí, ó. Time titular do Galo agora deu uma melhorada, hein? Temos um jogador acima da média dentro de campo. Craque, né? O Fred é um jogador acima da média. Temos esse jogador agora, chegando essa semana aí. Já tá em ritmo de jogo, não vai precisar muita coisa pra poder jogar. Tá aí o Kevin Castanho, pra mim vai ser titular, tá? Tô colocando ele aqui, mas o Kevin Castanho, pra mim, eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser titular desse time. É o único primeiro volante que a gente tem. Tomás Pérez também é o primeiro volante, mas muito cru ainda. Eu acho que Kevin Castanho chega pra jogar. Não tem muito segredo, não. E aí, o que você achou? Gostou ou não? Então, gente, assim, acredito em time forte, acredito em praticamente força máxima. Se segurar, vai segurar uns 2 aí, no máximo 3. A informação que a gente tem é essa, que o Barba vai com o que tem de melhor, olhando, é claro, para a questão física, porque a sequência de jogo é pesada, mas não vai ser aquela poupada que fez contra o Remo, beleza? Então tá tudo dito. Devemos ter um público aí na casa dos 30 mil hoje na Arena. Devemos ter cerca de 30 mil torcedores na Arena hoje. Então tá tudo dito. Falamos do Grêmio, falamos das estatísticas dos times, falamos do Galo, falamos do público. E é jogo para vencer e espantar mesmo essa situação de Z4 pra gente estar mais tranquilo para poder jogar as Copas também. Partida importantíssima também para passar confiança pro time. Beleza, irmão? As 2 últimas temporadas servem de lição. O Atlético, pra mim, tem que ir com força máxima. Mas pode lesionar alguém. Paciência, Roma. O Atlético tem que entrar com tudo nesse jogo de amanhã. Tomara que não aconteça nada disso, mas é pensar no jogo do Grêmio e esquecer nesse momento completamente o Bragantino na Sul-Americana. Porque o Galo ainda é meio de tabela, mas tá tudo muito embolado. Numa rodada em que vários clubes estão preocupados com Libertadores e também com Sul-Americana, o Atlético pode ganhar posições. O Grêmio tem sido um visitante péssimo, bom para quem manda os jogos. O Grêmio não tem nenhuma vitória nesse campeonato como visitante. Tem a 3ª pior campanha fora de casa. E isso não significa que o Galo vai ter jogo fácil, mas significa que o Atlético pode se aproveitar disso para buscar uma vitória na Arena MRV com o apoio da sua torcida. Até porque não dá para ficar esperando uma possível vaga na Libertadores vindo de Copas. Sim. Porque são eliminatórias, né? Você não pode contar com o que não tem. O Atlético contou, né, com essas possíveis vagas em 24 e 25, elas não vieram, e no Campeonato Brasileiro brigou na parte de baixo. Então esse ano a história tem que ser diferente. É claro que depois, quando chegar a Copa do Brasil, o Atlético tem um clássico contra o Cruzeiro. E aí é normal que você concentre suas atenções para esse duelo, porque a Copa do Brasil já tem a sua importância e além disso você vai disputar contra o seu maior rival, que tem uma pressão, que tem um peso a mais. Escalaria o Kevin Castanho? Eu acho que ele ainda não está 100% na condição física, né? Porque ele não vinha jogando. Jogador que estava fora dos planos do Kudê no River Plate, então tem poucos jogos nesta temporada. Eu ainda não escalaria o Castanho como titular nesse jogo por uma questão física e de ritmo de jogo. Mas, aos poucos, eu acho que ele tem tudo para ser o titular do Atlético. Finalmente chegou o camisa 5, Romano. Finalmente chegou um cara com essa característica, que conhece da posição e que tem qualidade para desempenhar um grande futebol. Acho que o Atlético foi certeiro na contratação do Kevin Castanho. Tem tudo para vingar. No River Plate não conseguiu, especialmente 26. Mas o Atlético pode recuperar esse jogador que é muito bom. A outra pergunta, você iria de Thiago Borbas, que não pode jogar na Copa Sul-Americana? Não iria. Porque assim, eu acabei de dizer que eu não iria com um time reserva, um time muito mesclado. O Borbas é um reserva do Atlético. E ele não chegou para ser titular. Pode até conquistar essa vaga, mas para isso vai ter que jogar muito.
Aliás, né, para conquistar essa vaga nem precisa jogar muito, né? Porque nenhum camisa 9 do Atlético tá convencendo. Ele precisa fazer uns golzinhos. Mas para começar, eu também ainda não acho que o Thiago Borba seja o mais indicado, não. O Atlético está em busca de um atacante, isso foi confirmado ontem. O Rap já havia falado, o Rap Show, já foi confirmado por vários jornalistas. O Tanaka trouxe também hoje. O Atlético segue em busca de um atacante. Foi falado em centroavante, mas a informação que o Tanaka tem, o Rap tem, essa turma já trouxe aí, é um atacante de lado de campo, de um ala, um ala não, ponta na verdade, né? Jogador de velocidade, drible, não seria centroavante. Nem faz sentido o Atlético trazer um centroavante, sendo que já trouxe o Thiago Borbas e ele nem jogou praticamente. Então não faz sentido nenhum o Atlético buscar outro centroavante, seria realmente um ponta. E aí saiu uma notícia aqui na ESPN, ó. Santos avalia a saída de Robinho Júnior e times do Brasileirão sondam joia. Aí tá aqui a matéria do Felipe Silva, jornalista. Sem espaço sob o comando de Cuca no Santos, Robinho Júnior avalia deixar a Vila Belmiro. Como apurou a ESPN, o clube e os representantes do atleta avaliam uma negociação ainda durante essa janela de transferência. O menino da Vila vem sendo reserva e recebendo poucas oportunidades desde a contratação do treinador. Em meados de março, com apenas 5 entradas em campo e nunca surgindo como titular, Santos e Robinho Júnior renovaram recentemente contrato até dezembro de 2031. A ESPN apurou que o jogador recebeu sondagem do Genoa, da Itália, que não enviou proposta oficial. Clubes do Brasileirão também sondaram a situação. Aí eles lembram, ó, um dos times que buscaram informações sobre o atleta nos últimos meses foi o Atlético de Paulo Brax, que gosta do futebol do Robinho Júnior. A reportagem soube que direção e representantes do atleta avaliam o empréstimo com opção de compra, sendo esse modelo considerado ideal pelas partes, tá? Então, Robinho Júnior, ele poderia chegar ao Atlético ou não. O Atlético já sondou. A informação que eu tenho é que neste momento não existe nada, interesse, sondagem, proposta, nada do Galo com relação a Robinho Júnior. Acho ele muito promissor, não tanto quanto o pai dele, né? O Robinho jogou demais, mas eu acho ele muito promissor, não está pronto. Eu acho que o Robinho Júnior é um jogador que nesse momento não iria agregar muito ao elenco do Galo, porque dificilmente ele iria jogar. Eu não acho que ele teria espaço no Galo, eu acho que ele tem que buscar o espaço dele para jogar em um clube menor, onde aí sim ele conseguiria ter mais minutos. Eu não vejo ele no Atlético chegando e jogando com esse status. Então não acho que seria uma boa pensando nisso. Eu gostaria de ver o Robinho Júnior no Galo, se ele fosse o jogador do Atlético. Eu acho que sim, me parece ser muito promissor. Mas ele é jogador do Santos, né? Teve um imbróglio na renovação, aí o Atlético estava ali de olho e tudo, mas aí ele renovou com o Santos e aí já era. Eu não acredito, pelo menos a informação que eu tenho é que não deve vir, né? O Atlético não sondou, não fez nenhum movimento com relação ao Robinho Júnior. Vamos aguardar, mas me parece que ele não vem pro Galo, tá bom? Olha, o Atlético agora tem cautela depois dessas contratações, principalmente a do Fred, muito impactante. O Fred tem chegada prevista para quarta-feira em BH, na próxima semana. E o Castanho já tá aí, pode inclusive fazer a estreia. O Galo tem sim uma análise no mercado quanto a zagueiro por causa dessa lesão que foi um pouco mais complicada do Lianco, né? Ele não vai voltar imediatamente. O Léo Duarte ainda segue no departamento médico. O Galo neste momento tem 3 zagueiros disponíveis: Juan, Vitor Hugo e o garoto Vitão, que praticamente não jogou na equipe profissional até aqui. E aí, zagueiro, oportunidade de mercado, o Galo não vai comprar um atleta, isso é muito difícil, mas está analisando. E atacante também nessa mesma possibilidade, de um atleta lado de campo, mas teria que ser uma situação também de oportunidades. É bom lembrarmos que a janela, ela se fecha ali no dia 12 de setembro. Fala, massa! Finalizando mais um vídeo aqui do canal, muito obrigado você que acompanhou. Peço o seu like antes de sair do vídeo e para quem está chegando, já se inscreva aí no canal, tá? Venha fazer parte da massa aqui nesse canal, deixando o seu like também, dando aquele apoio para o canal continuar crescendo e também ativando o seu sininho de notificação para você não perder nenhuma notícia aqui do Galo. Fiquem à vontade aí para estar conhecendo o canal. Esse canal traz notícia todos os dias, de segunda a segunda para vocês, e ainda só tem notícia do Galo. Então você que é atleticano ou atleticana, caiu no lugar certo. Indique esse vídeo, esse canal para os seus amigos que também curtem o canal, que curte aí o Galo, para esse canal continuar crescendo, tá bom? Contamos com vocês, obrigado pela preferência, um forte abraço, massa, tamo junto, e hoje tem Galo. Vamos dar a energia positiva para esse Galão aí, sair com a vitória e pegar esses 3 pontos.
Forte abraço, Massa. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.